Quem se sentir à vontade para fechar os olhos, elevemos juntos o nosso pensamento aos bons espíritos, ao Divino Amigo, que Ele possa nos auxiliar nesse encontro, a fim de que cada qual no seu cantinho se sinta hermanado em vibrações de paz, de amor, de entendimento e esperança. E cultivados por esses anjos protetores, tenhamos nós condições de ter um momento de reflexão, de estudo, em que a gente consiga cada vez mais ampliar o nosso olhar sobre a vida, compreendendo as nossas responsabilidades sobre a caminhada. Que os nossos lares sejam igualmente atendidos e os companheiros desencarnados, que por vezes manifestem necessidade de atendimento e socorro, possam ser acolhidos pelos mensageiros do alto, trazendo conforto e paz. Obrigado, Senhor, pelo voto de confiança, que a Tua presença nos ilumine, nos oriente hoje e sempre. Que assim seja. A gente vai hoje em 2 itens, sobretudo, do Obras Póstumas, no capítulo 2. Vamos aqui estudar sobre as bênçãos de Kardec, nesse esforço hercúleo que ele fez para que a gente pudesse aprofundar, ter condições de aprender um pouco mais a respeito do objeto da ciência espírita, que é o espírito. E no item 2, nós vamos começar por ele, No item 2, Kardec diz assim: vivendo o mundo visível, em meio do mundo invisível, com o qual se acha em contato perpétuo, segue que eles reagem incessantemente um sobre o outro. Reação que constitui a origem de uma imensidade de fenômenos que foram considerados sobrenaturais, por se não lhes conhecer a causa. A ação do mundo invisível sobre o mundo visível e reciprocamente é uma das forças da natureza, tão necessárias à harmonia universal quanto à lei de atração. Então, observemos esse ponto. É fantástico que Kardec nos traz, que é a solidariedade que existe entre o mundo visível e o mundo invisível. O mundo espiritual e o mundo material, eles estão em contato, Ambos se entrecostam, por assim dizer. Os espíritos, tanto aqueles que habitam o mundo espiritual, quanto os espíritos que encontram-se encarnados, eles não permanecem jamais isolados uns dos outros, mas existe reciprocamente uma influência. Kardec, se a gente volta um pouquinho no item 1, ele vai dizer que as almas ou os espíritos, por exemplo, dos que viveram, constituem um mundo invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Ou seja, esses espíritos que a gente considera que existe no mundo espiritual não são seres à parte da criação, como Kardec pensava em primeiro instante, mas representa nada mais do que as almas daqueles que desencarnaram. Em desencarnando, não estão distantes, mas há, por base da natureza, há uma lei, como Kardec aí está dizendo, há uma lei que nos conecta, encarnados e desencarnados. A gente não está separado dos dois planos. E é algo interessante, se a gente pensa do ponto de vista da lei do progresso, é fundamental que assim seja. A gente vai entendendo que é do mundo espiritual, o mundo que Kardec vai chamar de primitivo, eterno, imutável, é que dinama a intervenção celeste para que o aprimoramento da Terra aconteça. Algo que André Luiz, por exemplo, vai explorar bem, que é justamente esse trabalho cooperativo que existe entre os dois mundos. Um reage sobre o outro. E, por assim dizer, a gente começa a entender a mediunidade como um fenômeno natural. A gente começa a falar da capacidade de sentir os espíritos como algo que faz parte da natureza, porque está dentro do projeto divino, para que assim seja. Naturalmente, os mundos reagirão uns sobre os outros. Isso se dará
por intermédio, né, do que a gente chama de perispírito, que aí Kardec vai esmiuçar para nos mostrar, né, que o perispírito é a chave desses fenômenos que até então eram considerados miraculosos, sobrenaturais, muitas vezes temidos, mas que no espiritismo, estudados sob a ótica da fé raciocinada, eles ganham a sua explicação e seu sentido, porque Kardec foi atrás, como pesquisador que era, ele foi procurar. Quando a gente entende isso, né, a gente começa a penetrar esse campo da influência. Ou seja, o mundo, né, espiritual reage sobre o mundo material. E a gente sente, né? A gente sente. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, a gente vai, né, ter essa dimensão de afetação. Os espíritos não só nos influenciam em nossos pensamentos e atos, mas de ordinário são eles que nos dirigem, que nos orientam. Só que é importante a gente pontuar uma coisa. Quando a gente pensa no termo influência, a gente está falando de algo muito abrangente, né? Nós não estamos circunscrevendo algo bom, algo ruim, mas algo neutro. É um princípio da vida essa influência. Agora, a natureza dela vai depender, né, dos espíritos e da sua intencionalidade, tanto quanto da nossa condição. É aonde a gente vai para segunda referência para a gente entender, né, lá no item, também do Obras Póstumas, nesse capítulo 2 da obsessão e da possessão. Porque pensemos o seguinte, existe a influência. O nosso anjo guardião nos influencia. Ele também, né, pode nos conduzir, pode nos amparar, pode nos ajudar. Como também um espírito que às vezes não está bem intencionado, ele pode nos influenciar. Então, a depender da natureza do espírito e da intencionalidade que ele tem, é que o fenômeno vai se produzir. O que é a diferença, ou melhor dizendo, né, o que seria influência e o que seria obsessão? A influência, né, de um espírito superior, ela acontece, só que ela se baseia no princípio do quê? Do livre-arbítrio. Um espírito superior vai nos influenciar, mas ele também, percebendo que a gente, de certa forma, não aderiu ao desejo, ao bom conselho, à inspiração, ele nos respeita. Então, ele influencia, né, até certo ponto e depois nos deixa livres para fazer a nossa escolha. A questão da obsessão é que ela não é simplesmente uma influência, porque o espírito que muitas vezes envolve-nos, ele não tem o intuito de parar em algum momento. Muitas vezes, mesmo percebendo o nosso afastamento, ou a nossa oposição à influência dele, ele pode continuar. E aí a gente vai precisar entender, né, o porquê que o espírito ele desrespeita o livre-arbítrio do outro. O que pode estar nas motivações? Mas para isso vamos começar aqui, né, porque Kardec, de modo bastante sucinto, vai nos ajudar a pensar um pouco mais desse tema. A Maria Batista colocou uma questão aí, né, antes de entrar em Kardec. Vamos lá. Então, Vitor Hugo, eu gostaria de saber o que significa sonhar com pessoas que já não fazem parte do mundo terreno. Vamos pensar, estamos encarnados. A encarnação, ela foi configurada e pensada por Deus de uma forma, né? Nós somos seres espirituais, vivemos numa experiência material. O nosso mundo e a nossa realidade é o mundo espiritual. A Terra é uma estadia transitória onde a gente ocupa, né, em determinado momento, um corpo, e por isso a gente vai desenvolver uma série de atividades, mas depois a gente torna o mundo espiritual. É da vontade divina que aconteça o quê? O que a gente chama de sono, né? O momento que a gente está dormindo. É o momento que a gente vai emancipar-se do corpo, o corpo como veículo que a gente está utilizando, a gente deixa ele momentaneamente, permanecendo vinculado a ele, a gente deixa-o momentaneamente e volta ao mundo espiritual. Então, quer dizer que na encarnação a gente nunca perde contato com o mundo espiritual. A gente sempre retorna, né, a ele para a gente ter
seja o contato com os espíritos, seja orientações, enfim, as nossas experiências espirituais. E nesse momento a gente pode considerar, né, que existem sonhos que nada mais representam do que as vivências do mundo maior, onde a gente vai estar com aqueles corações que às vezes se tornaram primeiro que a gente, e a gente vai ter oportunidade dessa vivência. É o objetivo divino manter a gente veiculado ao mundo espiritual. Por isso que a gente, né, tem a necessidade do sono. Esse sono é fundamental, como a gente se prepara para ele, porque quanto melhores conectados e vinculados ao alto, mais a gente pode ter momentos, né, de conexão profunda, e depois a gente, ao tornar a matéria, ao corpo, ao veículo físico, a gente volta melhores condições, né, para ter um dia, não simplesmente o dia, mas continuar esses objetivos que a gente veio fazer aqui. Então, não sei se te ajuda, começa a responder, né? Lá no Livro dos Espíritos a gente vai ter mais coisas a esse respeito, no item sonhos, na segunda parte, recomendo a leitura. Mas, de maneira introdutória, pensemos nesses encontros como momentos em que a gente, ao deixar o corpo, momentaneamente no período do sono, a gente, através do pensamento, volvemos ao mundo espiritual e temos as nossas relações, temos aí a oportunidade de estar com os espíritos de diversas ordens, de diversas naturezas. Pois bem, pontuada essa questão, né? Se tiver mais alguma dúvida, alguma questão, o Anderson está aí, né? Ele pode ajudar a gente a compreender esse e outros assuntos. Se ele quiser, inclusive, ponderar, né, ou corrigir alguma coisa, fique à vontade. Vamos lá, então. Item 56 do Obras Póstumas, obsessão, né, no dizer de Kardec é assim: consiste no domínio. Então, observemos, olha a palavra que ele usa, domínio. A influência é uma coisa, né? Fique à vontade, Maria, estamos aqui para isso mesmo, para estudar junto, para aprender. Consiste no domínio. Olha o tanto que é importante essa palavra. A influência, ela não é um domínio, ela é uma sugestão. Influência, em outras palavras, é sugestão, que pode nos conduzir a esse ou aquele caminho. Mas a obsessão, ela não é simplesmente uma sugestão. Ela representa, né, como que uma imposição, muitas vezes feitas por determinados espíritos, em determinados momentos. Consiste no domínio que os maus espíritos, e aí a gente tem a natureza, espírito superior, né, ele domina na sua influência o outro? Não. Né? Ele tem autoridade moral? Tem. E a sua influência, ela é impactante? É. Mas do ponto de vista que nos ajuda a pensar na nossa própria condição. Nunca nos tira, né, a liberdade de agir, nem nos restringe na nossa capacidade de sentir, de pensar. Eles nos emancipam para que a gente possa avaliar a nossa experiência melhor, mas nunca do contrário. Então, é os espíritos que dominam, assumem sobre certas pessoas com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles pelo prazer que experimentam em fazer o mal. E aqui a gente precisa fazer um parênteses, porque Kardec começa a penetrar no campo aí dessas causas da obsessão de maneira mais sucinta, né? Mas dando notas de que existe alguém que deseja escravizar, né? A gente pode pensar aí nessa relação um pouco, ela não é uma relação equilibrada, né? Existe uma relação doentia, tóxica, por assim dizer, se a gente quiser utilizar essa palavra, no processo de influenciação dos espíritos, às vezes, em estado mais difícil. Mas pensemos, por que que alguém se comprazeria de tal maneira em estar ali atuando sobre o outro? E é onde a gente chega, talvez, a uma das principais causas de obsessão, que é o termo vingança, a questão da vingança. Por quê? Imagina que, né, alguém, uma determinada pessoa tenha cometido um homicídio. A vítima que foi ali, suponhamos, assassinada, ela pode não conseguir, né, exercitar o perdão ou se desvincular
da questão em curso. Então, ele permanece vinculado ao fato e, por vezes, pode nutrir não só mágoa, não só ressentimento, não só rancor, mas ele pode chegar ao ápice do processo, que é o ódio. Então, é um espírito que, em odiando muito, às vezes foi traído, não conseguiu, né, suportar, desencarnando, né, tá lá ali influenciando a pessoa que afetou, que o prejudicou. Esse sentimento de vingança, que às vezes começa a nutrir determinados espíritos, faz com que a ação, né, desse espírito sobre quem ele está, né, cultivando determinados elos e laços mais difíceis, ela seja muitas vezes inoportuna, porque é uma ação desconfortável, mas ela tem, às vezes, o espírito pensa que assim ele estaria fazendo justiça, e às vezes, não raro, surge os corações e as almas que desejam, né, que aquele encarnado, aquela alma, possa pagar de alguma forma pelo que aconteceu. E por exemplo, se a gente vai na lição Inimigos Desencarnados, a gente vai compreendendo a complexidade da questão, né? A forma da gente relacionar impacta muito. Quanto mais a gente vai aprendendo a cultivar esses elos harmoniosos, mais a gente vai se libertando também desses dramas da obsessão, que, vamos dizer assim, via de regra, a nossa melhor forma, né, de conduzir a nossa trajetória de forma equilibrada é justamente tomando cuidado, com os nossos elos, com os nossos laços. Se a gente não deseja, estarmos escravos dos maus espíritos, né, como Kardec pondera aí, é justo que a gente se proteja interiormente através do exercício do bem, porque é a forma da gente se imunizar contra essa influência perniciosa. Kardec vai explicar como ela se dá. Ó, quando um espírito, bom ou mal, quer atuar sobre um indivíduo, ou seja, quer influenciar ele, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se for um manto. Então há um envolvimento fluídico, né? Há uma disposição de forças ali que vão atuar. Não é simplesmente uma coisa de pensamento, de ideia. Vai existir, né, algo que vai mexer com a sensibilidade do encarnado. Daí processos, né, psiquiátricos, às vezes difíceis, que podem ter o seu componente espiritual. É um pouquinho do que Kardec pode tomar os fatos, ele vai nos trazer, né, a obsessão simples, a fascinação e a subjugação, que em primeiro momento ele retrata a partir da mediunidade, mas né, ele ampliando o nosso olhar nos ajuda a compreender a natureza das questões, né? Porque observemos, há pessoas que adoecem de tal maneira psiquicamente, né, que perdem esse próprio livre-arbítrio, né, que é o caso mais grave que acontece, né, da subjugação, enfim, que caminha aí para a possessão. Mas continuemos, né? Interpenetrando-se os fluidos, os pensamentos e as vontades dos dois se confundem, e o espírito então se serve do corpo do indivíduo como se fosse seu, fazendo agir a sua vontade. Falar, escrever, desenhar, quais médiums. Se o espírito é bom, sua atuação é suave. Bem-fazeja, não impele o indivíduo senão a prática de bons atos. Se é mau, força-o a ações más. Se é perverso e malfazejo, aperta-o como numa teia. Olha que é a imagem que ele está produzindo. Aperta-o como numa teia, paralisa-lhe até a vontade e mesmo o juízo que ele abafa com o seu fluido, como se abafa o fogo sobre uma camada d'água. Então, é nesse instante, né, nesse grau aí de influenciação que a gente percebe esse envolvimento todo fluídico, em que o encarnado, por exemplo, e a gente precisa pontuar que a obsessão não é um fenômeno apenas de desencarnados para encarnados, né? A gente pode, enquanto encarnados, obsediar um encarnado, a gente pode, enquanto encarnado, obsediar um desencarnado.
os desencarnados podem influenciar outros desencarnados, os desencarnados podem influenciar a gente que está encarnado, a gente pode se influenciar, né? Tem a auto-obsessão, enfim, são fenômenos que estamos sujeitos aí, justamente nesse processo de desajuste, aonde não só nós teremos uma certa, né, influência no campo das ideias, mas existe um envolvimento de energias, de forças. E é por isso que Kardec coloca aí para a gente. Falo pensar, falar, agir em seu lugar, impele ao seu malgrado, atos extravagantes, ridículos, magnetiza-o em suma, lança-o no estado de catalepsia moral e o indivíduo se torna instrumento de sua vontade. Observemos a expressão, né, máxima, catalepsia moral, que é o fenômeno do quase-morte, só que aqui é uma quase-morte moral, porque esse indivíduo ele vai entrar num processo tal, né, um pouco mais complicado, que ele não consegue se desvincular dessa teia, como a aranha que prendeu ali, né, o objeto, ou a sua refeição, vai se valendo desse recurso para ter condições de dominar as circunstâncias. E a gente percebe no quadro da obsessão isso acontecendo. Há uma alteração, né, evidente no quadro do humor, da disposição orgânica, psíquica, em que esse indivíduo se mostra um pouco com maiores dificuldades. E aí, a Denise Macedo, eu já estou aproveitando, Anderson, se você quiser, né, fique à vontade aí para conduzir questões, né, que já deu às 8 horas, enfim, mas aí vamos trazer já a pergunta da Denise, que ela pergunta: a obsessão leva muito ao suicídio? Né, vamos pensar assim, o suicídio, ele representa, né, um momento que um coração, ele, de certa forma, desiste da existência, né? Vamos colocar que em determinadas ocorrências, a gente pode ter, sim, a obsessão sendo um componente para esse processo. Aí a gente poderia pensar, nossa, mas por que que Deus não impede, né? Imaginemos quão prejudicial se torna isso. Nenhuma obsessão, ela começa do nada. Nenhuma obsessão se dá, né, do dia para a noite. Sobretudo nos casos de subjugação, que são aí os mais complicados, aonde a gente vai ver que o indivíduo ele perde essa autonomia, dessa forma de pensar e de sentir. Não começa. Então, tudo começa, às vezes, numa certa sugestão, numa influência, que foi acatada, não foi cuidada e vai desenrolando-se. Então, os benfeitores, né, obviamente, vão procurar estar amparando e ajudando aquele indivíduo, mas pelo estado psíquico que ele foi construindo, né, ele pode estar sujeito a essas ações mais extremas, né, levando em conta que o livre-arbítrio dele não foi desrespeitado, mas antes, nesse caso, né, o indivíduo não conseguiu conduzir a experiência da vida e foi adoecendo, né? Não vamos dizer que todo suicídio é obsessão, porque haverá, né, motivos vários para a questão. Uma pessoa, às vezes, por causa que terminou um relacionamento, pode tomar uma decisão precipitada e encerrar a própria vida, né? Às vezes o outro não queria mais estar com ela, ela vai e toma esse caminho também. Então, pode ser um componente evidente, sim, né, a obsessão nesses casos. Então, é importante, né, esse aspecto levantado quando nós compreendemos que existe esse princípio da natureza. Os mundos reagem uns sobre os outros. Os espíritos estão interconectados, são solidários. Os dois planos, eles se afetam mutuamente. Pois bem, há um princípio, por isso mesmo, né, que perpassa transversalmente essa questão, que é o princípio da sintonia, né?
o princípio da similaridade, o princípio da afinidade. A sintonia e a afinidade são duas propostas do Criador. A sintonia é aquilo que eu busco num determinado momento. A afinidade se constitui aonde, na maior parte do tempo, eu permaneço, no meu campo de vibração e de desejo. Então, vamos colocar assim, eu posso, né, ser uma pessoa de um estado emocional X, mas que em alguns instantes, por sintonia, eu às vezes me elevo acima do que eu estava, né, e sintonizo-me com outras coisas. Só que, né, passado um tempo dessa sintonia, às vezes eu volto para o mesmo estado que eu estava, que é onde eu mantenho as minhas afinidades. É aquilo que eu me sinto mais confortável, onde, né, eu permaneço por maior parte do tempo. Levando em conta que, né, a nossa mente sintoniza-se em busca dos nossos objetivos e tudo mais, é justo a gente avaliar, né, o problema da autoobsessão, porque além da influência que os outros podem exercer a nosso respeito, a gente mesmo, por aquilo que a gente vai buscando, a gente pode criar esses ciclos deprimentes, né, e viciosos. A autoobsessão nada mais é do que uma sugestão que as minhas decisões estão me dando. Então, a pessoa em desequilíbrio nada mais está recebendo do que uma resposta, né, dos anseios e das buscas que ela foi tendo. Então, imagina o seguinte, a autoobsessão pode se dar no vício da gula, né? Vamos colocar a gula porque é mais didático e fica mais próximo da nossa realidade. Eu vou, né, acostumando-me a desequilibrar e tudo mais, então, eu sempre estou extrapolando os limites, eu não estou respeitando muito bem. Além da possível influência, eu estou construindo em mim mesmo uma situação de desequilíbrio. Então, aquelas minhas escolhas que eu fui tendo recorrentemente, elas vão gerar uma sugestão, né? O hábito, que Emmanuel vai dizer que é como se fosse uma esteira, né? Você vai nutrindo uma coisa e essa coisa retorna na forma de sugestão. Nosso psiquismo vai se moldando aquelas buscas, aqueles anseios. E é onde a gente começa, muitas vezes, esses processos em que não é um espírito desencarnado que está vindo e fala, nossa, como demais, é porque você já se habituou àquele padrão e você mesmo, né, recebe a sugestão que você criou, que você foi nutrindo, que você, de alguma forma, se manteve afim. Você se sintonizou tanto com aquilo ali que agora você é afim daquele padrão. Então, vira uma repetição, né? E por isso André Luiz vai dizer que a morte, na verdade, é o jogo escuro da ilusão. Porque a ilusão você acha que você está indo para frente, mas na verdade você está sempre, né, indo e voltando nos mesmos pontos. E essa é a morte, é o fenômeno em que o psiquismo, de certa forma, não consegue se desenvolver, porque ele está preso ali, né, naquele ciclo repetitivo que ele foi tecendo em torno de si mesmo. Então, esse é o fenômeno, uma das amostras, né, da autoobsessão, porque vai existir vários. Tem aquela pessoa, né, o estado emocional, às vezes, mais melancólico, e ela vai criando aquela autossugestão. Então, tudo, né, ela vai olhando sob um prisma de um certo pessimismo, de uma certa desesperança, e aquilo ali influencia, porque ela vai acatando a sugestão que ela mesma vai se dando, e aquilo ali vai reforçando aquele padrão vigente, e quando ela menos percebe, né, ela está, né, configurada dentro daquelas normas. Então, é um componente importante da gente pensar, né? Aquilo que buscamos torna-se sugestão de caminho e de direção. A vida, né, pedagogicamente vai nos ajudando a encontrarmos com as nossas escolhas e tudo mais. Agora existe também, como o Anderson pontuou, existe a obsessão de encarnados para desencarnados. E às vezes, né, na questão como a gente enfrenta o problema do luto, que é um desafio, a gente pode construir esses cenários, né, um pouco mais difíceis, porque como os dois mundos se afetam reciprocamente, a gente afeta aqueles que partiram, de algum modo, né? De algum modo a gente afeta, sobretudo os nossos entes queridos, pelos os vínculos já
dispostos que a gente já formou no curso das nossas experiências. É por isso que o Chico vai dizer, por exemplo, se as suas lágrimas, quando você está chorando, elas representam um ato de carinho, de amor, de veneração, imbuídos de esperança aos céus, elas representam a esses corações algo extraordinário, porque é o cultivo desse sentimento que não morreu, né? A saudade é o amor que fica, é muito sadio a gente tê-la, porque significa que na condição de seres sensíveis a gente ama. Então quer dizer que nós não somos, né, máquinas que o outro teve um impacto na nossa vida e a partir do momento que ele desapareceu, acabou. Ele continua ali com um pedaço do outro na feição da memória, constitui, né, essa esperança de um futuro, né, que nos aguarda. Que a saudade, né, no seu sentido mais profundo, não é um desejo do passado, de reviver o passado, né? É um anseio de futuro, que é o desejo, né, da gente caminhar na direção daqueles que a gente ama. E aí o Chico pondera, se por vezes as nossas lágrimas, né, as nossas lembranças, elas estão tisnadas pelo desespero, em determinados momentos a gente pode oferecer ali uma certa influenciação, talvez não tão positiva quanto possa convir, a depender do estado que o outro se encontra, porque quanto mais, né, maduro espiritualmente, mais vai aprender a lidar com as experiências dos seres encarnados e mais fácil vai ser, né? Às vezes está tentando colaborar e tudo, mas se esse coraçãozinho do lado de lá ele não está em boas condições, né, ele pode sofrer dessa influência, visto que essas lágrimas elas são evocativas, né, dessa presença e nem sempre a gente tem condições, né, de ter a presença amorosa desses corações, porque eles podem estar em momentos mais desafiadores. Talvez dá um pouco mais de densidade à questão, porque independente da idade, a gente reconhece todos nós somos espíritos. E enquanto espíritos estamos, né, somos passíveis de influenciação. A idade do corpo não vai, de alguma forma, determinar mais ou menor influência, né? A gente pode dizer que em todas as épocas da vida, desde o momento que a gente encarna até o momento que a gente torna ao mundo espiritual, a influência ela pode existir, né? As mesmas questões que os jovens hoje têm dificuldades, adultos têm dificuldades, por exemplo, né? Falar, não, o problema das drogas é um problema da juventude. Não, né? É um problema de gente adulta, de gente que está na velhice. Os jovens experimentam descompromisso. A gente tem gente adulta, gente idosa. Porque os problemas morais, eles são da alma. Então, assim, a gente quando olha para a juventude, faz o recorte, claro, vai escancarar determinadas questões que naturalmente a gente vai se preocupar. Mas observemos que são fenômenos da intimidade do espírito na sua trajetória evolutiva. Então a gente precisa, ao fazer o recorte, não se esquecer, evidentemente, de que a educação é uma necessidade comum de todos os corações, de todas as almas. E tá, nem os jovens nem sempre aceitam o conhecimento e tudo mais. É uma coisa que acontece também a adultos, a idosos. Então, a gente, né, eu pelo menos procuro desvencilhar o desejo, né, que às vezes a gente tem de. Né, e o Chico fazia isso, que era não colocar sobre a juventude a carga como se ela tivesse a falência e tudo mais. Porque existe muita gente digna, existe muita gente que trabalha, existe muito jovem que está empenhado, que independente se é espírita ou não, está procurando, né, cuidar-se interiormente, tem dignidade, né, aí para viver, para aproveitar a vida com sobriedade e com discernimento, né? Nas casas espíritas, a gente tem uma responsabilidade maior por estar trabalhando a temática, né, do mundo espiritual, dessa concepção de espírito de forma mais profunda, né, e aonde nos cabe, por exemplo, né, nos estudos que a gente faz, ter mais abertura, né,
de forma didática, mais pedagógica, tentando aí utilizar de todas as ferramentas virtuais, que, né, hoje em dia a gente tem alguns vídeos já, vamos ter o nosso Lar 2 aí, que vai nos alertar, utilizar das ferramentas possíveis para criar esse espaço de aprendizado, que é fundamental, né, para que a gente possa crescer. Mas, né, diríamos que o problema da influência é de espíritas, de não espíritas, de católicos, evangélicos, ateus, porque é um fenômeno que perpassa a alma, né, independente aí da sua condição. Então, nosso cuidado, porque se a gente olhar as nossas questões, possivelmente a gente vai sentir, né? Não é tão fácil assim como a gente esperaria. Vamos lá, então, agradecidos, finalizar, né, as nossas reflexões. É interessante pensarmos na questão da intervenção, na reciprocidade, que os mundos se afetam, e observemos, né, e aí a gente pode pensar na questão da juventude e tudo mais, num lar onde se acende a lâmpada, né, da consciência, do discernimento, a luz não circunscreve-se àquele que faz-a brilhar, mas ela ilumina e ampara aqueles que estão no entorno. Então, se a gente anseia efetivamente colaborar, né, em favor do esclarecimento, é justo, né, que a gente possa fazer brilhar essa vigilância, esse entendimento, porque sempre a autoridade do bem ela existe, tanto quanto a gente pode observar na própria natureza. Você pode ter quilômetros de trevas no dizer de Emmanuel, mas bastará tão somente uma fagulha de luz para que esses mesmos quilômetros sejam vencidos. Porque sim, é a mensagem divina de que a luz brilhará sempre mais intensamente do que as próprias trevas, né, não tendo elas condições de existência em si mesmas. Como a gente não pensa, os espíritos nos ajudam a entender que a gente não pensa sozinho, né? O princípio da sintonia nos ajuda a entender que o pensar, né, é uma expressão coletiva, e a gente vai se ajustando a essas ideias que perpassam a vida infinita que nos cerca. Vede como andais, vai dizer Jesus, e vai reforçar o apóstolo Paulo, porque a gente precisa entender em qual vibe, sob quais ondas a gente tem se deixado levar aí, né? Cuidado com esse deixa a vida te levar, porque às vezes você pode estar marchando para o precipício.